É hora de celebrar a nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Radio Agudo 90,1 FM mit unserer Sendung Reingrid. Ich bin Rainer und gemeinsam mit Ingrid werden wir in den nächsten 60 Minuten mit euch die Frage beantworten: Wo machen die Deutschen im Sommer Urlaub? Bom dia, queridos ouvintes. Nós estamos de volta. Vocês estão ouvindo a Rádio Agudo, a 90.1 FM, com o nosso programa Reingrid. Eu sou a Ingrid e junto com o Rainer vamos falar hoje, nos próximos 60 minutos, sobre as férias, para onde os alemães vão de férias no verão. Aqui na Avenida Concórdia são 10 horas e 34 minutos da manhã de sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Depois de uma chuva muito agradável, temos uma temperatura de 22 graus. Na Alemanha são 14 horas e 30 minutos da tarde, uma tarde muito fria, a temperatura está abaixo de 0 graus, a Alemanha está quase congelando. Que bom que estamos aqui na Rhein. Wie gut, dass wir hier sind. In Deutschland ist es so kalt und hier ist es so schön warm. O fuso horário é de 4 horas entre os dois países. Vamos iniciar essa manhã de sábado escutando uma música de Roland Kaiser. Ich glaube, es geht schon wieder los. Viele denken bei Sommerurlaub in Deutschland vielleicht zuerst ans Mittelmeer, Fernreisen und Palmen. Aber Deutschland selbst ist das beliebteste Reiseland der Deutschen. Und zwar nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern weil es unglaublich vielfältig ist. Meer, Berge, Seen, Wälder, historische Städte, Fachwerkidylle und moderne Metropolen liegen oft nur ein paar Stunden Zug- oder Autofahrt auseinander. Muitas pessoas provavelmente pensam no Mediterrâneo, em viagens de longa distância e em palmeiras quando pensam em férias de verão. Mas a própria Alemanha é o destino de viagem mais popular para os alemães. E não apenas pela conveniência, mas porque é incrivelmente diversa. Mar, montanhas, lagos, florestas, cidades históricas, casas de chamel idílicas e metrópoles modernas estão frequentemente e apenas algumas horas de distância de trem ou de carro. E os alemães gostam muito de viajar de carro porque podem levar todas as coisas que precisam. Eles gostam de tranquilidade. Nós também gostávamos muito de viajar de carro. Wir sind auch gerne mit dem Auto verreist, innerhalb von Deutschland. Vamos escutar a próxima seleção musical nesse sábado de manhã lindo aqui na Avenida Concórdia. São 10 horas e 39 minutos. Vamos escutar a música de Crow, Einmal um die Welt, Uma Volta ao Mundo. Wenn wir über Sommerurlaub in Deutschland sprechen, lohnt sich ein kurzer Blick auf das Reiseverhalten der Deutschen. Studien zeigen, ein großer Teil der Deutschen unternimmt jedes Jahr mindestens eine von 5 Tagen oder länger Reisen. Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit bleibt die Reiselust hoch. Inlandsurlaub ist dabei sehr beliebt. Viele entscheiden sich bewusst für Deutschland, weil Anreisewege kurz sind, man die Sprache und die Infrastruktur kennt und weil man flexibel bleiben kann. Gerade Familien schätzen das. Der deutsche Arbeitnehmer hat im Durchschnitt 30 Tage Urlaub im Jahr. Dieser wird meistens aufgeteilt in Sommer-, Herbst- und Winterurlaube. Quando falamos sobre férias de verão na Alemanha, vale a pena dar uma olhada rápida no comportamento de viagem dos alemães. Estudos mostram uma grande proporção de alemães faz pelo menos uma viagem de 5 dias ou mais todos os anos. Apesar da inflação e da incerteza econômica, o desejo de viajar permanece alto. As férias domésticas são muito populares. Muitas pessoas escolhem a Alemanha conscientemente porque as distâncias de viagem são curtas, conhecem o idioma, a infraestrutura e porque podem manter a flexibilidade, especialmente as famílias.
O trabalhador alemão, em média, tem cerca de 30 dias de férias, muitas vezes menos. Normalmente, esse período é dividido em férias de verão, outono e inverno. Ele jamais vai tirar 30 ou 20 dias emendados de férias. É uma diferença muito grande. E sempre olhando para as famílias, quem tem filhos tem sempre a prioridade. Vamos escutar a música de Mark Foster, Auf dem Weg. Estamos no caminho. Klassische Sommerurlaube im Ausland liegen oft bei 10 bis 14 Tagen. In Deutschland sind viele Reisen etwas kürzer, häufig 5 bis 7 Tage, also eine gute Woche. Es gibt aber auch den Trend zu mehreren kürzeren Trips im Jahr, etwa ein verlängertes Wochenende an der Ostsee, später ein paar Tage im Allgäu. Die beliebtesten Regionen im Inland sind seit Jahren relativ stabil. Die Nordsee, sie grenzt an die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Ostsee grenzt an die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Alpen und das Voralpenland primär im Bundesland Bayern, Oberbayern, Schwaben und zu einem sehr kleinen Teil in Baden-Württemberg. Der Bodensee zum Beispiel liegt im Bundesland Baden-Württemberg. As férias de verão tradicionais no exterior costumam durar de 10 a 14 dias. Na Alemanha, muitas viagens são um pouco mais curtas, geralmente de 5 a 7 dias, o que equivale a uma boa semana. No entanto, também há uma tendência de fazer várias viagens mais curtas por ano. Por exemplo, um fim de semana prolongado no Mar Báltico e, posteriormente, alguns dias na região de Allgäu. As regiões mais populares da Alemanha permaneceram relativamente estáveis por anos. O Mar do Norte, banhado pelos estados de Schleswig-Holstein e Baixa Saxônia. O Mar Báltico, banhado pelos estados de Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Os Alpes e as encostas alpinas, principalmente no estado da Baviera, Alta Bavária, Sauber e, em menor escala, em Baden-Württemberg. O Lago de Constance, localizado no estado de Baden-Württemberg, também chama a atenção das pessoas. In Deutschland gibt es nicht nur ein, sondern viele Mittelgebirge, die über fast alle Bundesländer verteilt sind. Die wichtigsten Mittelgebirge finden sich schwerpunktmäßig in Bayern, der Bayerische Wald und der Spessart. In Baden-Württemberg der Schwarzwald, in Hessen die Rhön und der Taunus. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, der Harz, Nordrhein-Westfalen, das Sauerland und in Sachsen das Erzgebirge. Sowie viele Seenlandschaften wie die Mecklenburgischen Seenplatten. A Alemanha não possui apenas uma, mas várias cadeias de montanhas baixas, distribuídas por quase todos os estados. As cadeias montanhosas baixas mais importantes encontram-se principalmente na Baviera, a Floresta Bavara e o Spessart. Em Baden-Württemberg, a Floresta Negra. Em Hesse, o Rhön e o Taunus. Na Baixa Saxônia, Saxônia-Anhalt, as montanhas Harz. E na Renância, o Norte-Westfália, o Sauerland. E na Saxônia, as montanhas metalíferas, bem como regiões lacustres, como a região dos lagos de Mecklemburgo. Foram bastante nomes complicados agora para vocês. E antes de escutar a próxima música, vamos mandar um abraço para duas ouvintes assim muito especiais, mesmo nome, achei interessante. Muitas nos escrevem, a gente não tem assim muito espaço de mandar abraços a todos, claro que a gente está mandando a todos, mas vamos citar duas pessoas, Marlise Holschuh, liebe Grüße, e Marlise Ballfuß, as duas Marlises na sintonia hoje no nosso programa, liebe Grüße von uns an euch. Vamos escutar a música agora de Pohlmann, Wenn jetzt Sommer wäre, se fosse verão agora. Ja, wenn jetzt Sommer wäre. Hier in Brasilien haben wir jetzt Sommer. Genau. Und in Deutschland den tiefsten Winter seit vielen, vielen Jahren mit sehr viel Schnee und Glatteis. Glatteis ist sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Aber wir gehen weiter, wir gehen an die Nordsee.
Die Nordsee ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtort. Rau, klar, manchmal stürmisch, aber im Sommer oft mild und weit. Typische Urlaubsorte sind etwa St. Peter-Ording, Cuxhaven, Büsum, die ostfriesischen Inseln wie Norderney oder Borkum und die nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr und Amrum. Die Nordseeküste ist geprägt von Gezeiten. Ebbe und Flut formen das Wattenmeer, das heute als UNESCO-Weltnaturerbe geschützt ist. Über Jahrhunderte haben Sturmfluten die Küstenlinie verändert. Deiche wurden gebaut, Land wurde dem Meer abgerungen. Viele Orte sind aus kleinen Fischerdörfern entstanden, die sich erst im 19. und 20. Jahrhundert zu Badeorten entwickelt haben. Para muitos alemães, o Mar do Norte é um lugar de saudade. Acidentado, límpido, às vezes tempestuoso, mas frequentemente ameno e extenso no verão. Os destinos turísticos típicos incluem St. Peter-Ording, Cuxhaven, Büsum, as Ilhas Frísias Orientais, como Norderney ou Borkum, e as Ilhas Frísias do Norte, como Sylt, Föhr e Amrum. Formação e paisagem. A costa do Mar do Norte é moldada pelas marés. O fluxo e refluxo formam o Mar de Waden, que agora é patrimônio mundial da Unesco. Ao longo dos séculos, as tempestades também moldaram o litoral. A paisagem mudou. Diques foram construídos, terras foram recuperadas do mar, muitos lugares surgiram como pequenas vilas de pescadores que só se desenvolveram em balneários nos séculos XIX e XX. Friesische Kultur. Entschuldigung. Eigene Sprache bzw. Dialekte, wie auch hier in Brasilien, in Rio Grande do Sul. Typische Trachten, auch wie hier. Teezeremonien mit Klunte, das sind große Zuckerstücke, und Sahne. Seefahrt und Fischerei, Häfen, Krabbenkutter, Leuchttürme, sie prägen das Bild vieler Orte an der Nordsee. Wattwanderungen, barfuß durchs Watt, geführt von Wattführern, die erklären, wie sensibel dieses Ökosystem ist. Strandkörbe, typisch deutsch, Schutz vor Wind und Sonne, ein kleines Wohnzimmer am Strand. Die Nordsee steht für einen sehr entschleunigten Urlaub. Lange Spaziergänge, Fahrradtouren hinterm Deich, frischer Fisch, Sonnenuntergänge über dem Meer. Cultura frísia. Língua e dialetos únicos, trajes tradicionais, cerimônias de chá com açúcar mascavo e creme. É comparado ao Rio Grande do Sul com suas tradições. Navegação e pesca, portos, barcos de pesca de camarão, faróis, tudo isso molda o caráter de muitos lugares. Cadeias de praia, isso é típico alemão. É uma cadeira bem grandona com um teto por cima, que é feito que nem uma cesta. E essa serve como proteção de vento e sol, para uma sala de estar na praia. Isso não existe no Brasil. Strandkörbe gibt es hier in Brasilien nicht. Isso é interessante, vamos colocar umas fotos no Facebook. Wir stellen ein paar Bilder no Facebook, damit man weiß, was ein Strandkorb ist. Vamos colocar fotos no Face para vocês saberem como é que são essas cadeiras de praia. O Mar do Norte é conhecido por proporcionar férias mais relaxantes. Longas caminhadas, passeios de bicicletas atrás dos diques, peixe fresco e pôr do sol sobre o mar. Zur Nordsee muss ich mal kurz was erzählen, als ich zum ersten Mal da. No Mar do Norte, quando a gente tirou a férias a primeira vez, eu principalmente, o Rainer já conhecia, eu fiquei surpresa porque a praia ela é dividida em partes. Existe a parte onde as pessoas passeiam com os cães, que é permitido, outras partes que é permitido só para família com crianças, e tem aquela parte que o pessoal fica todo mundo nu, pelado na praia. Jovens, adultos, crianças, tudo. Isso é normal, é uma tradição. Para mim foi um choque cultural quando vi aquilo. Aí eu fiquei um pouco assustada, porque eu não conhecia, mas a gente tem que respeitar que isso é uma tradição, uma cultura alemã. Ich habe gesagt, das erste Mal, als ich da war ich sehr überrascht. Es gibt Strandabteile, wo die Leute mit Hunden hingehen können.
andere, wo die Familien hingehen mit Kindern, damit sie laut sind und spielen können, und andere, wo die Leute nackt baden, Sonnenbaden oder im Meer gehen. Das war für mich sehr überraschend, weil ich das nicht kannte. Ja, das ist auch etwas ungewöhnlich, aber für Menschen aus dem Ausland. FKK-Strand, wo die Herren und Damen nackelig rumlaufen, so wie Gott sie geschaffen hat. Und die unterschiedlichen Strandabschnitte für Kinder und Familien und auch für Hunde hat natürlich auch hygienische Gründe. Wenn der Hund am Strand sein Geschäftchen verrichtet zum Beispiel und die Kinder spielen dann da drin in dem Sand, ist natürlich sehr unhygienisch. Darum die einzelnen Abschnitte. Sim, o Rainer fala que isso é organizado dessa maneira, porque onde os cães brincam e fazem cocô ou xixi não é adequado para crianças brincarem na areia. Então, por isso que é tudo bem organizado e bem cuidado. E essa cultura de ir pelado para a praia nu, de tomar banho de sol, é uma questão de liberdade, é uma mentalidade. Então, a gente tem respeito. Só que a primeira vez, para mim, foi bem interessante. Então, vamos escutar a música de SDP, Clueso, Die schönsten Tage, os dias mais lindos. Die Ostsee wirkt im Vergleich zur Nordsee oft etwas sanfter. Weniger Gezeiten, meist ruhigeres Wasser, lange Sandstrände. Des Weiteren ist der Salzgehalt in der Nordsee sehr hoch, wesentlich höher als in der Ostsee. Viele Ostseebäder entstanden im 19. Jahrhundert, als das Baden im Meer in Mode kam. Wohlhabende Bürger und Adlige ließen prachtvolle Villen bauen. Daraus entwickelten sich die berühmten Bäderarchitektur. Weiße, reich verzierte Häuser mit Balkonen, Erkern und Veranden, die bis heute das Bild von Orten wie Binz, Selin oder Heringsdorf prägen. Maritime Feste wie Hafenfeste, Regatten, Musikveranstaltungen wurden direkt am Meer oder am Strand abgehalten. Regionale Küche, wie so oft an der See, Fischbrötchen, Räucherfisch, aber auch regionale Spezialitäten wie Sanddornprodukte. Comparando ao Mar do Norte, o Mar Báltico costuma parecer mais tranquilo, marés menos frequentes, águas geralmente mais calmas e longas praias de areia. O Mar do Norte ele é muito mais salgado que o Mar Báltico. Muitos balneários do Mar Báltico surgiram no século XIX, quando os banhos de mar se tornaram moda. Cidadãos ricos e nobres encomendaram a construção de magníficas vilas. Daí se desenvolveu a famosa arquitetura dos balneários, casas brancas, ricamente decoradas, com varandas, janelas salientes e terraços que ainda hoje caracterizam a imagem de lugares como Binz, Selin e Heringsdorf. Quem vai lá se apaixona pelas casas, esse luxo de antigamente, muito lindas, elas são bem conservadas. Festivais marítimos, festas portuárias, regatas e eventos musicais na praia. Gastronomia regional. Sanduíches de peixe, peixe defumado e especialidades regionais como produtos e espinheiro marinho. Isto é servido na praia. Vamos escutar a música de Ben Suka, Was für eine geile Zeit. Que tempo maravilhoso. Wenn man Deutsche fragt, welches Bundesland sie mit Urlaub verbinden, landet Bayern fast immer ganz nach vorne. Studien zeigen, dass Bayern unter den Bundesländern das klarste Urlaubsprofil hat. Viele haben sofort Bilder von Bergen, Seen, Trachten und Biergärten im Kopf. Die Alpen und das Voralpenland sind geologisch jung, geformt durch die Auffaltung der Alpen und der Gletscher der Eiszeiten. Zurück blieben Täler, Moränenhügel und Seen. Viele Orte waren früher einfache Bauerndörfer, die sich mit dem aufkommenden Alpentourismus im 19. Jahrhundert zu Kur- und Ferienorten entwickelten. Quando se pergunta aos alemães qual o estado federal que associam as férias, a Baviera quase sempre aparece em primeiro lugar.
Estudos mostram que a Baviera tem o perfil de férias mais claro entre os estados federais. Muitos imediatamente imaginam montanhas, lagos, trajes típicos e cervejarias ao ar livre. Os Alpes e seus contrafortes são geologicamente jovens, moldados pelo dobramento dos Alpes e pelas geleiras das eras glaciais. O que resta aos vales, colinas, morenas e lagos. Muitos lugares eram antes simples vilarejos agrícolas, que se desenvolveram em estâncias termais e resorts de férias, com o surgimento do turismo alpino no século XIX. Ein besonderer Magnet in Deutschland ist der Bodensee, der zwar an 3 Länder grenzt, aber auch auf deutscher Seite, etwa in Lindau, Konstanz oder Meersburg, ein sehr beliebtes Sommerziel ist. Er verbindet mediterranen Flair mit alpiner Kulisse und gilt in Umfragen als eine der attraktivsten Urlaubsregionen. O Lago de Constança é uma atração à parte. Embora faça fronteira com 3 países, também é um destino de verão muito popular no lado alemão. Por exemplo, em Lindau, Constância e Meeresburg. Combina o charme mediterrâneo com um cenário alpino e é consistentemente classificado como uma das regiões de férias mais atraentes em pesquisas. Todas essas cidades, esses lugares, desenvolveram ao longo dos anos a tradição do turismo. Isso surgiu aos poucos, sempre se desenvolvendo para frente. Vamos escutar a música Die Fantastischen Vier, Einmal Sein, Eu Quero Ser. Neben Meer und Alpen sind die Mittelgebirge klassische Ziele für Sommerurlaub in Deutschland. Der Schwarzwald, der Harz, die Eifel, das Sauerland, die Rhön oder der Bayerische Wald. Der Schwarzwald in Baden-Württemberg ist eines der bekanntesten Mittelgebirge. Dichte Wälder, Kuckucksuhren, Bollenhüte, das Bild ist fast ikonisch. Schwarzwälder Tracht, die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte, Kuckucksuhren als Handwerkskunst. Além do mar e dos Alpes, as candeias montanhosas baixas são destinos clássicos para férias de verão na Alemanha. A Floresta Negra, Montanhas Harz, Eifel, Sauerland, Rhön ou a Floresta Bavária. A Floresta Negra, em Baden-Württemberg, é uma das cadeias montanhosas baixas mais famosas. Florestas densas, relógios de cuco, gorros com pompons, a imagem é quase icônica. Trajes típicos da Floresta Negra, o famoso bolo de cereja da Floresta Negra, relógios de cuco como artesanato. Eu me lembro, esse relógio de cuco é bem típico alemão. Geralmente todos os turistas que vão para a Alemanha tentam trazer esse relógio de cuco. E quando a gente foi para essa Floresta Negra em Baden-Württemberg, a primeira coisa que a gente fez também, comprou um relógio, comprou um chapéu e comeu a torta Floresta Negra. Muito gostosa. Vamos escutar uma música linda de Annette Louisan, que fala dos sentimentos, das Gefühle. Hoje, como geralmente eu faço, trouxe uma receita para vocês, uma receita muito especial que é bem conhecida e aqui em Agudo também bem, muitas vezes servida. Já provei, gostei. Eu trouxe de um livro, esse livro foi escrito em 1949. Esse livro foi uma herança. Ele se chama Ares do Mar Báltico, então combina muito bem com o nosso programa de hoje, as férias. Eu vou dar uma receita para vocês do Mürbeteig. Essa massa que todo mundo gosta, que fica bem crocante. Então essa receita está no livro que foi escrito em 1949 e é reproduzida várias vezes. E aqui nessa receita, a pessoa que me deu esse livro, que foi herança de herança de herança, escreveu: o mais importante, além de fazer um doce bom e gostoso, é estar vivo. Lógico. Então vamos à receita de Mürbeteig. Você precisa de 150 gramas de manteiga, 65 gramas de açúcar, 2 gemas de ovos, 200 gramas de farinha, 1 colher de chá de baunilha, 1 colher de chá de rum.
Você mistura a massa, todos os ingredientes juntos. A manteiga não deixa muito mole, deixa ela um pouquinho mais assim fria, mas assim que você consiga amassar com as mãos. Depois que você tiver uma bola, ela fica bem firme, você coloca na geladeira. Pode deixar durante horas, durante a noite e tirar no outro dia de manhã, ou no mínimo 1 hora. Depois que você tirar a massa da geladeira, deixa ela descansar um pouquinho para pegar a temperatura ambiente, aí você abre ela com um rolo. Aí você pode acrescentar amêndoas, nozes, o que você preferir, moídas e torradas. Aí você abre ela com o rolo, coloca na forma e deixa assar. Depois que você tira, deixa descansar, então fica uma massa bem crocante. E você pode rechear a gosto. Isso é a invenção de vocês. Eu coloco de recheio um creme de limão ou um creme da Filadélfia, um creme de queijo com um pouquinho de açúcar e coloco moranguinhos por cima. Fica maravilhoso. Nós vamos deixar essa receita também para vocês no Face, para vocês curtirem e gostarem. Mas vamos voltar às nossas férias, aos nossos lagos, Rainer. Ein weiteres wichtiges Sommerziel in Deutschland ist die Mecklenburgische Seenplatte. Oft als Land der 1000 Seen bezeichnet. Tatsächlich sind es sogar deutlich mehr Seen, die durch die Eiszeit entstanden sind. Bekannte Orte sind Waren bei Müritz, Rüpel, Plauen am See oder Neustrelitz. Die Müritz ist der größte vollständig in Deutschland liegende Binnensee. Lagos e mundos aquáticos, região dos lagos de Mecklemburgo e companhia. Outro importante destino de verão na Alemanha é a região dos lagos de Mecklemburgo, muitas vezes chamados de Terra dos Mil Lagos. Na verdade, existem muito mais lagos formados durante a era glacial. Cidades conhecidas incluem Waren, Müritz, Röbel, Plauen am See e Neustrelitz. O Lago Müritz é o maior lago inteiramente localizado na Alemanha. Vamos escutar, antes de finalizar, uma música maravilhosa, uma música que fala de alguém que teve muito sucesso, caiu, mas levantou. Vamos escutar a música de Nino De Angelo, Irgendwann im Leben. Neben den großen bekannten Regionen gibt es in Deutschland eine Vielzahl kleiner Orte, die im Tourismus erstaunlich erfolgreich sind. Auswertungen von Kommunen zeigen, dass viele kleine Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern sehr hohe Übernachtungszahlen haben. Oft, weil sie in besonderen attraktiven Landschaften liegen oder ein kleines Profil als Kur- oder Ferienort entwickelt haben. Das war wieder einmal die Sendung und eine Sendung, wo die Deutschen Urlaub machen. Bis zum nächsten Mal. Rainer und Ingrid, die Sendung Rheingrid, grüßt euch in Radio Agudo 90,1 FM. Bis bald. Além das grandes e conhecidas regiões, a Alemanha possui uma infinidade de cidades menores que são surpreendentemente bem-sucedidas no turismo. Análises dos municípios mostram que muitas pequenas comunidades com menos de 10 mil habitantes têm números muito altos de pernoites, frequentemente porque estão situados em paisagens particularmente atraentes ou desenvolveram um perfil claro como cidades termais ou de resort. Este foi o episódio de para onde os alemães passam as férias. Termina aqui agora. Até a próxima com Rheingrid na Rádio Agudo 90.1. Queremos agradecer também pela sintonia de hoje, aqui no Rio Grande do Sul, em Agudo, mas também um abraço para a Alemanha que está nos sintonizando. Também agradecemos os trabalhos técnicos aqui no estúdio do Jonathan Padilha. Muito obrigado, Jonathan. Esperamos encontrar vocês no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, na 90.1 FM da Rádio Agudo. Tenham todos um bom final de semana. Ein schönes Wochenende und tschüss. Ouvimos Rheingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.